Por favor. Daniel, eu agradeço muito você por ter lembrado essas pessoas e, sobretudo, ter dado destaque a duas delas que são muito ignoradas, né? O Vladimir Murtinho e o próprio Antônio Carlos Villaça, né? Começando pelo Villaça, o Villaça hoje está em grande parte esquecido, né? Ele foi um grande escritor, né? E, na época, poucos eram tão conhecidos como ele, porque ele havia inaugurado um gênero que só ele mesmo praticou. Ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil, que na época era juntamente com o Correio da Manhã e com o Globo, era um dos três grandes jornais do Rio de Janeiro, né? Ele tinha inaugurado uma coluna que era sobre temas de espiritualidade, de religião, mas, na verdade, temas ligados à cultura e à literatura. Porque o Antônio Carlos Villaça era uma figura curiosa, sabe? Ele era uma espécie de Dom Quixote, né? Como se dizia, do Oliveira Lima, né? Ele era um homem gordíssimo, né? Muito guloso, né? E que tinha uma angústia religiosa profunda que ele nunca conseguiu resolver bem. Ele tentou ser monge beneditino, esteve durante algum tempo no mosteiro do Rio de Janeiro, mas o abade não quis que ele continuasse, achou que ele não tinha vocação. Ele depois veio para São Paulo, tentou ser frade dominicano, e a mesma história se repetiu. Foi aluno do seminário no Rio de Janeiro e também não terminou, porque ele tinha problemas de personalidade que ele nunca conseguiu resolver bem, sabe? Ele era filho único. Eu fui dos poucos que conheci o pai e a mãe do Villaça, porque uma vez eu acompanhei a casa dele, era longíssima, sabe? Ele morava num lugar lá do Rio de Janeiro, para lá de Jacarepaguá, que na época era um lugar quase inacessível, né? Então, eu conheci o casal, o pai e a mãe, que eram já muito velhinhos, né? E o Villaça era um homem que tinha fome de carinho, fome de reconhecimento, né? Ele estava sempre buscando afeto nas pessoas, né? E ele havia desenvolvido uma espécie de obsessão intelectual pelo Alceu de Amoroso Lima, o grande líder católico da época, o Tristão de Ataíde, né? Que, na época, como você sabe, dominava a coluna dos jornais, tinha sido o maior crítico literário brasileiro, né? E continuava uma figura importante da cultura brasileira. O Villaça tinha um afeto enorme nele, esperava dele uma espécie de carinho paterno, mas o doutor Alceu, talvez por desconfiar daquela instabilidade emocional do Villaça, era um tanto frio com ele, o mantinha à distância, sabe? Então ele sentia uma profunda contradição, né? De um lado, uma reverência, uma veneração pelo doutor Alceu, mas, de outro lado, um ressentimento muito grande, né? Por não ser acolhido como ele esperava. Ele esperava que ele fosse sagrado, uma espécie de sucessor do Alceu Amoroso Lima, como a grande figura intelectual do catolicismo brasileiro da época, coisa que jamais aconteceu, né? Mas, embora isso tenha ocorrido, né, ele conquistou uma coluna no Jornal do Brasil que era brilhante, sabe? Você falou dos meus artigos,
eu acho importante que alguém se lembre um dia de ir aos arquivos dos jornais e resgate do esquecimento alguma coisa que o Vilaça escreveu. Porque eu não estou exagerando, viu, Daniel? Raramente eu li textos tão maravilhosos, porque ele tinha uma facilidade, um estilo extraordinário, uma clareza, uma limpidez de fonte e, ao mesmo tempo, uma cultura. Não era só cultura religiosa, era cultura em geral, embora ele escrevesse mais sobre os grandes escritores católicos, né? Franceses, né? Péguy, François Mauriac, ingleses, né? Americanos. Né? Ele escrevia, em geral, sobre espiritualidade, não era catolicismo no sentido estreito, né? Era a ideia do espírito, né? Das coisas da alma. Né? Eu o conheci, sabe, de uma maneira que eu conto até nas minhas memórias. Eu, quando entrei para o Instituto Rio Branco, em 1958, eu até conto nas memórias que um dos meus examinadores foi o João Guimarães Rosa. Né? O Guimarães Rosa foi meu examinador de cultura geral. E essa é uma história que, se houver tempo, depois eu conto, porque ela é muito curiosa também. Né? Eu aí me transferi para o Rio de Janeiro, em 59, né? Mas eu tinha uma vida difícil no Rio de Janeiro. Eu tinha só uma parente lá, que era uma tia, mas ela morava na Ilha do Governador, muito longe. Né? Eu, então, morava num apartamento de quarto e sala, dividido com um colega, né? Em condições muito precárias, muito difíceis, né? Porque eu tinha uma bolsa de estudos muito pequena, muitas vezes não dava nem para me alimentar direito, né? Eu almoçava, às vezes não jantava, né? E uma vida muito solitária, né? Porque eu não conhecia praticamente ninguém, né? E um dia eu fui bater às portas do Centro Dom Vital, que hoje em dia também ninguém mais conhece, né? Mas na época era um grande centro intelectual que ficava no centro da cidade e que tinha sido justamente, era a grande figura do Sendão Vital, o Alceu Amoroso Lima. Né? Na época havia também o Gustavo Corsão, né? Grande romancista, né? E muitos outros, né? Poetas e tudo. Eu cheguei lá sem conhecer ninguém, né? E eu entrei assim meio timidamente e fui acolhido por ele, né? E ele me perguntou o que eu vinha fazer. Eu disse: olha, eu sou fulano de tal, estou aqui, estudante, não conheço ninguém, e eu vim aqui em busca de conforto humano, de calor humano, né? De alguém com quem conversar. Né? E ele me adotou, sabe? Ele me adotou, me apresentou a todo mundo, ao seu Amoroso Lima, a todas as pessoas que estavam lá. Ele tinha um grande amigo também, que também está injustamente esquecido, que escrevia muito bem, Rui Otávio Domingues, grande prosador, sabe? Mas também não deixou nada, porque ele era muito escondido, era um advogado. Você sabe, Daniel, o número de pessoas de talento que a gente jamais haverá de conhecer é gigantesco, viu? As pessoas conhecem os nomes que se destacam, mas eu posso garantir a você, pela minha experiência de vida, que há muita gente de um talento extraordinário que, por uma razão ou outra, escolheu o autoapagamento. Às vezes não é nem por virtude, mas é por timidez, modéstia. O Rui Otávio era assim. O Vilaça não. O Vilaça queria ser reconhecido. E na época, naqueles anos, 59 e 60, eu, se tivesse idade, iria tentar empreender essa tarefa de resgatar do esquecimento os artigos dele, pelo menos para publicar uma antologia. Porque hoje em dia ninguém mais sabe quem ele é, entende? Porque eu fui muito amigo dele enquanto eu estive no Rio, mas depois, em 1961, eu fui para Brasília. Aí os nossos contatos se tornaram esporádicos. Né? E eu soube que, pouco a pouco, ele teve
é um final de vida triste, né? Porque ele tinha muito pouco recurso. No final, ele morava quase que praticamente de caridade num apartamento lá de uma associação de escritores, né, do Pen Club do Rio de Janeiro, né? E até para se alimentar ele dependia da caridade alheia, né? E morreu assim, se apagou de uma maneira obscura, injustamente. É uma história triste, sabe? Eu devo dizer a você que até hoje me machuca. Eu tenho dificuldade até em controlar minha emoção. Quando eu escrevi É esse bonito. capítulo, esse É capítulo bonito. da minha memória, me custou muito lembrar desse amigo querido, sabe? Ele foi o primeiro.